A paz do Senhor, meus amados irmãos, estou bastante feliz de poder estar novamente com vós outros para nós transmitirmos a palavra de Deus aqui no meu canal no YouTube, TBS, Teologia Bíblica Sadia para o seu coração. E quero rapidinho trazer ao teu coração, ao meu coração, uma palavra de Deus para a tua vida, que está em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 10. Abra comigo 2 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 10. Vamos falar aqui rápido sobre alguns ardios de Satanás, algumas invertidas de Satanás sobre a minha e a tua vida. Versículo 10 diz assim do capítulo 12 de 2 Coríntios. Por isso, eu me contento nas fraquezas, nas ofensas, nas dificuldades, nas perseguições, nas angústias, por causa de Cristo. Pois, quando sou fraco, então é que sou forte. Então, queridos, este versículo é um versículo muito interessante. É um versículo que nos ajuda bastante em nossa vida espiritual. Este versículo está no contexto do espinho que o Senhor Deus colocou na carne do apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. Eu não sei qual é o espinho que você tem em sua carne. Ora, o nosso Deus, a fim de que nós não venhamos a nos perder, Ele permite alguns espinhos sobre o nosso espírito, sobre a nossa alma, sobre o nosso corpo, sobre a nossa vida. Um dos motivos porque Deus colocou um espinho na carne do apóstolo Paulo e permitiu que um mensageiro de Satanás atingisse o apóstolo Paulo, afligisse o apóstolo Paulo, porque ele tinha uma tendência de se orgulhar. Por causa das revelações que o Senhor Deus deu a ele, ali no terceiro céu, coisas que não convenha contar aos homens carnais, às pessoas, porque eles não iam compreender, não iam entender o que o apóstolo dissertaria para eles concernente às revelações do terceiro céu. Queridos, por causa disso, o Senhor Deus colocou na carne do apóstolo Paulo um espinho. Qual o motivo? A fim de que ele não viesse a se orgulhar, a se exaltar. Esse foi um dos motivos. Não sei qual é o espinho que o Senhor Deus tem colocado na tua vida, na tua carne, na tua alma, no teu espírito, a fim de que você não venha se orgulhar, se exaltar, assim soberbecer. O Senhor Deus tem as suas maneiras de nos corrigir. O versículo de número 10, nós encontramos aqui, podemos assim dizer, 5 espinhos que o Senhor Deus colocou na carne do apóstolo Paulo. Não quero forçar o texto a dizer o que ele não diz, mas eu posso assim conjecturar que esses 5 pontos são 5 espinhos que o Senhor permite que um servo seu, uma serva sua, venha a sofrer por causa de alguma fraqueza que esta pessoa tem em sua carne, em sua vida. O primeiro espinho aqui, que eu considero que é um dos ardios de Satanás, é as fraquezas. Eu não sei qual é a tua fraqueza. Não quero saber. Mas uma coisa eu te digo, que se nós amarmos a Cristo, se vivermos em Cristo, por amor de Cristo, nós vamos vencer qualquer fraqueza que vier sobre a minha e a tua vida. Cristo nos ajuda em nossas fraquezas. Muitas vezes, Ele permite as fraquezas entrar em nossa carne e em nossa vida através de Satanás,
jogando as suas setas, nos perseguindo, nos afligindo, a fim de que nós viemos a ficar mais forte. É por isso que o apóstolo Paulo diz, quando sou fraco, então é que sou forte. Satanás pensa que vai te vencer por alguma fraqueza tua, ele usa isso como munição, como combustível para te destruir. Mas se você busca Cristo, está debaixo de Cristo, do poder de Cristo, você se torna forte. Vamos ver aqui outro espinho, as ofensas, ou seja, os insultos. As ofensas e os insultos revela quem nós somos, o nível da nossa espiritualidade. Se vamos reagir, se vamos ser manso, se vamos sermos humildes, se vamos estar alegre, se vamos estar debaixo da graça de Cristo, ou se nós vamos perder o controle. Satanás, ele nos insulta, ele nos afronta, a fim de que nós viemos a nos desviar da vontade de Deus e fazermos a nossa própria vontade. Se vamos perder o controle ou se vamos ficar no controle da situação. Portanto, meu querido, Deus permite que Satanás venha nos insultar, venha nos perturbar com muitos problemas para saber se realmente estamos na presença de Deus ou se não estamos. Tudo isso é para ficarmos mais fortes diante do Senhor. Então não se atribule, meu irmão, se alguém está te insultando, se alguém está te atribulando. Fique firme em Cristo, porque o Senhor Deus vai te ajudar diante desses insultos. Entenda que esses insultos é uma permissão de Deus para que você não venha se orgulhar, não venha cair, não venha se desviar, mas venha ficar forte, muito mais forte espiritualmente diante do Senhor e diante da sociedade, diante do inferno, diante de todas as situações. O Senhor Deus quer te fazer mais forte. Vamos para um terceiro ardil de Satanás, ou um espinho, que é as perseguições. Veja, o apóstolo Paulo está falando a respeito das perseguições. Além de ter os insultos, ainda tem as perseguições. Existem várias formas de perseguições. Se você quiser anotar aí, você anote, está aqui na minha cabeça. Perseguição imperial, que os irmãos primitivos sofriam. Perseguição religiosa, dos fariseus, dos essênios, dos zelotes. Perseguição religiosa no sentido dos pagões. Perseguição governamental, perseguição espiritual, perseguição profissional, enfim. Nós sofremos uma série de perseguições. E não é fácil você ser perseguido por autoridades. Sendo você inferior, muitas das vezes não tem como você se defender. Mas o Senhor Deus te defende, o Senhor Deus te protege, o Senhor Deus te guarda. Há N razão porque sofremos perseguições. Pelo amor de Deus, querido, que a perseguição que está sobre a tua vida não seja causada por você mesmo. Esse tipo de perseguição é gravíssimo. Busque a Deus, ore a Deus, esteja debaixo da graça de Deus para que esta perseguição que você está sofrendo não seja culpa sua, que a culpabilidade não seja sua, mas que seja de outro, que seja de terceiro, mas não seja sua. Você vai vencer qualquer tipo de perseguição se você estiver debaixo da graça do Senhor Jesus. Então vamos para o quarto espinho, nas angústias por amor de Cristo. Então nós temos aqui as fraquezas, as ofensas, as dificuldades, as perseguições e as angústias. Mas antes de falar das angústias, nós temos aqui o quarto, na realidade, espinho, que foi posto na carne do apóstolo Paulo. Eu estou colocando aqui em ordem, mas esse texto aqui não está em ordem, viu, querido?
está em ordem, mas não significa que primeiro você recebe perseguição, depois você recebe angústia, não. É porque o texto aqui, estou seguindo a ordem do texto. Segundo a ordem do texto, vamos citar novamente. Primeiro, fraquezas. Segundo, ofensas. Terceiro, dificuldades. Em outras versões, necessidades. Somos constituídos de necessidades. Portanto, tenha cuidado com as suas necessidades. Elas têm que ser supridas na vontade de Deus, não fora da vontade de Deus. Quarto, nas perseguições. Quinto, nas angústias. Podemos assim dizer que esses 4 espinhos nos causam angústias. E quando alguém está angustiado, é uma coisa séria. Ele pode fazer besteira, pode fazer bobagem, pode se desviar, pode se distanciar do Senhor. A angústia é uma coisa séria. A angústia é um caso muito sério. Portanto, tenha cuidado. Quando você estiver angustiado, entregue sua vida, sua alma, seu espírito na mão do Senhor Jesus. Esses 5 espinhos, acredito eu, o Senhor permitia constantemente vir sobre a carne do apóstolo Paulo. E quem trazia isso era um mensageiro de Satanás. Era um demônio. Não sabemos por certo o que é o espinho na carne do apóstolo Paulo. Se era uma doença, uma enfermidade, ou se era simplesmente um demônio. Isso aí sabemos que está claro no texto. Que vinha e afligiu o apóstolo Paulo com esses 5 espinhos. Enfim, o importante não é sabermos exatamente que espinho é esse na carne do apóstolo Paulo. Isso não é muito importante. O que é importante, o motivo do Senhor Deus permitir que Satanás afligisse o apóstolo Paulo e que, por causa do espinho, o espinho que estava na carne do apóstolo Paulo. Porque ele era orgulhoso, tinha a tendência de ser orgulhoso. Esse é o motivo. Isso é importante nós sabermos. E trazermos para a nossa vida e aplicarmos para a nossa vida que o Senhor Deus também pode colocar espinho na minha carne, na tua carne, e que pode permitir Satanás nos esbofetear, a fim de que nós não venhamos a nos desviarmos. Deus sabe trabalhar em minha vida, em tua vida. Mas tudo isso é para nós ficarmos mais forte diante de nosso Deus. Que Deus te abençoe, meu querido e amado irmão. E para terminar esta palavra, esta mensagem, eu quero repetir com você novamente esse versículo. Vamos aqui falar sobre os 5 espinhos. Primeiro espinho, que é as fraquezas. Segundo, as ofensas. Terceiro, as dificuldades. Quarto, as perseguições. Quinto, as angústias. Então nós temos aí estes 5 espinhos afligindo o apóstolo Paulo. Que Deus te abençoe, meu querido e amado irmão, por você estar aí nos acompanhando no meu canal no YouTube, TBS Teologia Bíblica Sadia. Nos encontraremos logo mais aqui na TBS com mais uma palavra de Deus para o seu coração. Vigie sobre estes 5 espinhos. Cuidado, para que você não venha ficar fraco a ponto de ser destruído. Mas a intenção de Deus é você ficar forte diante de todas essas perseguições de Satanás, diante desses 5 espinhos, diante dessas 5 aflições que vêm sobre a minha e a tua alma. O propósito de Deus é nos fazer mais forte e não fracos. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.